Bom, mais um Macaé em Foco começando diretamente aqui da sede do PT, do Partido dos Trabalhadores, com o vereador do PT, Igor Sardinha. Igor, hoje fico muito feliz porque hoje você estava fazendo aqui uma reunião com um grupo político e também amigos, não só do pessoal do grupo político, mas também eu aqui fui convidado, fiquei muito feliz de ser convidado para estar presente aqui, dando algumas opiniões e tal. As pessoas em casa vão acompanhar um pouquinho algumas imagens. E como é que foi reunir esse seu grupo político, mais os amigos, para fomentar a juventude, que é realmente o que vai mover o nosso presente e futuro? Pedro, nós hoje estamos utilizando aqui a sede do Partido dos Trabalhadores, do nosso partido, para reunir os companheiros de luta, os companheiros que caminham com a gente, que constroem a política com a gente, na tentativa de discutir cenário, na tentativa de elaborar projetos. Discutimos aqui iniciativas interessantes, nasceram daqui hoje ideias que podem servir para a construção de várias outras lutas e ações nossas daqui para frente. E é assim que a gente constrói, é abrindo a palavra para todos, é deixando todos exercerem o seu protagonismo dentro do processo de construção. Então foi um momento bacana que você teve a oportunidade aqui de abrilhantar com algumas intervenções. Então é dessa forma que a gente trabalha, e aqui a sede do partido é muito emblemática nesse sentido, porque sempre foi e sempre será uma das características, uma das bandeiras do PT, essa questão do protagonismo, da abertura, de exercer a democracia da maneira plena e radical. Então é dessa forma que a gente vai construindo e elaborando ações. Bom, e é o partido que tem a maior representatividade jovem. Eu acho que ali dentro da Câmara tem você, tem o seu colega de bancada também, o Danilo, tem vários outros atores aqui da cidade que realmente veem no Partido dos Trabalhadores essa abertura para a juventude. Fico feliz que você esteja fomentando isso, independentemente de ser vereador ou não, que isso fique bem claro. Igor, eu agora queria falar com você da questão da lei dos plantões. Ela agora foi na Câmara e tal, foi feita a votação, foi rejeitada, enfim. Mas antes de qualquer coisa, eu lembro que eu lembro quando você começou essa movimentação, foi aqui dentro do programa também, a gente falando, na época debatendo, o vereador Carlos Emir Júnior, outras pessoas também, todo mundo falando, e tem aquela coisa, um puxa para um lado, outro, eu ia falar, puxa a sardinha para um lado, para o outro, mas não vou falar. Mas então fica uma questão bem complexa. Mas antes de mais nada, eu como jornalista que acompanhei desde o início até chegar esse momento da votação, eu te digo que não foi um final ali, foi recusado, mas não foi um final, porque eu acho que ficou, eu até acho que eu já coloquei isso no Twitter, ficou ali um grande aprendizado, porque você conseguiu colocar um projeto lá dentro, conseguiu colocar em votação, você não estava nem lá dentro. Você, lógico, teve a passagem por lá, mas você conseguiu com a iniciativa popular. E isso foi transcorrendo lá dentro, as pessoas foram pensando. Eu vi alguns vereadores votando contrário, mas virando e falando que não, mas a ideia é boa, parte de um princípio. Eu acho que realmente se houvesse mais tempo, mais habilidade ali dentro da casa, não de sua parte, mas dos colegas, eu acho que ela poderia ter sido emendada por um, por outro, eu acho que chegariam num consenso. Mas preferiram recusar, beleza, eu acho que um dia ela pode passar de novo, enfim, e assim fica. Eu quero saber o seu posicionamento. Eu acho que você ficou feliz de conseguir levar o desejo daquelas pessoas todas que assinaram e colocaram lá junto com você. Pedro, eu não poderia deixar, a tua pergunta veio de uma forma muito importante, porque esse programa aqui, como você bem colocou, foi um programa palco de grandes momentos dessa discussão. Nós debatemos com a sociedade esse projeto de lei durante muito tempo, durante 2 anos. Afinal, essa ideia começou a ser discutida na nossa cidade em 2009, naquela passagem meteórica minha na Câmara, e foi encerrado esse processo de discussão só agora, em 2011, já que depois eu tive que sair da Câmara, mas nós fomos às ruas recolher assinaturas, conseguimos transformar, e aí vem o que a gente falou aqui, da gente exercer a democracia de maneira plena, de chamar a população para participar, e nós fizemos isso na questão do PL dos plantões, quando nós nos organizamos para apresentar o projeto de lei como projeto de iniciativa popular, que acabou não precisando mais depois, porque eu retornei à Câmara, mas nós conseguimos mais de 8.000 assinaturas, o que dava a gente o direito de fazer com que aquele projeto tramitasse de maneira, através de iniciativa popular. E, Pedro, e agora a gente encerra um ciclo, então, encerrando aqui o raciocínio,
Esse programa aqui que foi palco de tudo isso, de todos esses informes, dessa mobilização, de cada notícia, de cada ação, de cada contraditório, porque eu falava aqui em nome da defesa do projeto, o vereador Carlos Emil utilizava do programa também para falar de forma contrária, isso é democracia, as redes sociais também, a discussão de forma pujante. E a gente encerra um processo com a votação ocorrida nos últimos dias. E, Pedro, obviamente, eu não poderia ser diferente, fica aquela pontinha de frustração por não ver o projeto sendo aprovado. Foi um projeto que a população abraçou, um projeto que houve participação popular, que a população teve a oportunidade, através das 8.000 assinaturas, de falar: eu vivo o problema, eu sei que o problema existe e eu enxergo essa medida como medida importante no enfrentamento. As 8.000 assinaturas passaram essa mensagem para a nossa cidade, para a classe política como um todo. Isso é inegável. E tratava-se, Pedro, de uma medida muito simples, que a gente nunca falou em dificuldade orçamentária, não precisa de altas somas de dinheiro, não precisa de nada, precisava somente da gente tornar o processo transparente, da gente ter a noção de que o cidadão, o próprio usuário do sistema de saúde, ele deve ser fortalecido no seu papel de protagonista na fiscalização dos serviços. Ele mesmo, usuário, ele poderia, munido das informações, fazer esse papel. E, de certa forma, quando você aumenta a fiscalização, aumenta a transparência, você dificulta o mal feito, você dificulta o deslize, você dificulta o profissional que não cumpre com o seu horário do plantão, e aqui a gente reforça da importância da transparência em todos os setores, mas a gente também reforça que mais importante do que em todos os setores é na saúde, por envolver vida ou morte. Igor, deixa eu até te fazer uma parar aqui. Eu percebi uma coisa, que os vereadores, acho que o vereador Luiz Fernando, o pastor, enfim, eles, né, cada um justificando ali, eu vi que eles entenderam que realmente a lei é válida pelo fato de se tratar de uma questão de vida ou morte, como você bem falou. Só que tem a questão administrativa do município, onde tem um secretário de saúde, onde tem uma estrutura e onde falaram que se a casa precisar ficar fazendo leis, para ficar fiscalizando ali, eu acho que até o intuito é esse, mas eles acham que o próprio secretário de saúde tem que tomar partido dessa situação, pelo menos foi o que eu observei, eu estou ali constantemente. Então, eu acho que ficou uma situação, mais uma situação de governo, aquela coisa que a gente sempre vai observando, que são as coisas que vão acontecendo e é assim que é negociado, enfim, a política é feita dessa forma. Mas eu percebi que o aprendizado foi grande. Eu mesmo, eu tiro por mim, quando começou, você bem falou, eu de primeira eu olhei e falei, sou contrário. Lembra? Dentro de um programa eu comentei com você, eu falei, não, acho que eu sou contrário e tal. E, por fim, hoje eu viro e falo, é uma coisa que eu sou favorável pelo fato de envolver a vida de uma pessoa. Você mesmo teve um problema, acho que com a sua avó, não foi? Com o seu avô. Pedro, nenhum parlamentar no dia da votação, e por isso que a frustração fica sendo grande, nenhum parlamentar em sua justificativa de voto, nenhum deles ali chegou e falou, isso não precisa porque o problema não existe. Todos foram categóricos que existem os problemas, que eles devem ser combatidos. Mas a grande maioria entendeu que não era papel da Câmara aquilo ali, que aquilo ali era um problema administrativo que tinha que ser feito no seio do Executivo. E eu tenho uma visão completamente diferente de tudo isso. Eu acredito que o papel da Câmara de Vereadores é fiscalizar e é criar leis que contribuam para isso, para essa fiscalização e para um bom andamento do Executivo. E o projeto de lei dos plantões nada mais é que isso, é você exercendo o papel que cabe ao Legislativo, criando leis que melhorem a gestão daquilo ali.
e de maneira simples, como eu estava falando. Então, assim, fica uma ponta de frustração, principalmente por ser um projeto que deixou de ser uma proposta do vereador Igor Sardinha. Não foi derrubado ali um projeto de lei do vereador Igor Sardinha. Foi derrubado um projeto de lei da sociedade macaense que abraçou de maneira categórica e contundente aquele projeto. Então, fica essa pontinha de decepção. Mas eu já tive a oportunidade de me posicionar na minha página pessoal, falando um pouquinho desse sentido que você está dizendo. Não foi em vão. Não foi em vão. Acredito que todo esse processo de debate, de construção, de conversar com cada um na rua no momento da assinatura. Igor, eu tive com alguns médicos, né, que eu conheço aqui, todo Macaé, a gente se conhece e tal, e brincando eu virei e falei assim, ó, e agora, ó, não passou a lei e tal, não sei, mas eles falaram assim, mas é sinal de que os vereadores estão de olho. Ou seja, então eu acho que também para cada qual, principalmente para aqueles que não são bons cumpridores das suas funções, eu acho que vão passar a se policiar mais. Eu acho que esse intuito que a sociedade tinha, entendeu? Tendo ou não a lei, a gente vai estar sempre fiscalizando. O vereador, você vai estar lá fiscalizando seus colegas e a sociedade, quem usa o médico, quem usa o hospital, tem que estar lá batendo firme em cima. Com lei ou sem lei, é um direito. Não, Pedro, isso não está em discussão. Acredito que, ao fato da lei não ter sido aprovada, vai se permanecer um cenário de dificuldade de fazer essa fiscalização. Isso não tem como negar. Todo mundo está de olho, mas a gente tem que criar os mecanismos para que a população e todos consigam enxergar alguma coisa. Porque você estar de olho, mas você não ter a facilidade de enxergar, ter ali um tapume que te impede de ver, isso é complicado. E quando você bota um quadro informativo com aquelas informações, você está tirando a venda dos olhos da população e dando a oportunidade dela enxergar. E a partir que você enxerga e vê, você consegue fiscalizar. Então fica a pontinha de decepção, mas eu digo que a luta não foi em vão pelo fato da população ter participado, ter que ser conscientizado e estar demonstrando, estar ali num compasso de espera de outras lutas. Ela está demonstrando que ela não desistiu, que ela quer continuar contribuindo e batalhando para que medidas como essa aconteçam e sejam aprovadas e cheguem à execução. Então, é isso que também, por um outro lado, também deixa a gente feliz como processo vivido aí ao longo de 2 anos. Mas fica uma ponta de decepção. Encerro aqui esse assunto do projeto de lei dos plantões, até porque tenho, pela Câmara de Vereadores, o maior apreço, aquela Câmara tem a legitimidade de tomar tal tipo de decisão. Não quero transformar essas minhas declarações no programa numa espécie de terceira discussão, não é, mas depois de 2 anos dialogando com esse cidadão macaense, eu devo a eles que, e já há muito tempo, Igor, e quando vai votar? Igor, e como eu assinei e tal, eu devo a ele agora utilizar de todos os veículos para dar a informação de que não foi aprovado, infelizmente, mas que nós continuaremos na luta para construir cada vez mais propostas nesse sentido, que leve a uma maior fiscalização, transparência e controle social, que é dar à população os poderes para que ela mesma possa fazer esse trabalho. Então, é nesse sentido que a gente utiliza aqui desse espaço, mais uma vez, para falar do projeto de lei dos plantões. Bom, corretíssimo, Igor. Vou fazer uma pausa aqui no programa e daqui a pouco voltando para a gente usar mais um tema e também encerrar o programa.